quando eu era menino. No século passado, por volta dos anos 60, sempre quando os raios do sol não eram tão castigantes, eu e um grupo de meninos sentávamos à calçada do sobrado mais alto do bairro de Sucupira. Não aquela Sucupira do Odorico Paraguaçu, do seriado Global, mas a Sucupira torta do Barão de Piumborges, para se apossar, contar e classificar os veículos que passavam pela avenida principal, a General Manuel Rabelo. O bairro é Sucupira, é o primeiro bairro de Jaboatão para quem do Recife sai. Nos idos de 1900, o local era conhecido por Sucupira Torta, por conta de uma grande árvore sucupira entortada que identificava as terras do engenho com o mesmo nome que pertencia ao Barão de Sucupira, o senhor Francisco de Piumborges. Era um verdadeiro jogo de sonhos e propriedades bem diferentes dos games de hoje, embora as peças fossem reais e não imaginárias. No jogo, o vencedor era aquele que mais se apossasse de veículos que trafegavam entre as cidades de Recife e Jaboatão, que não era dos Guararapes. Bastava um carro despontar na curva da avenida, logo se ouviam gritos: "É meu, é meu, é meu". Quem gritasse primeiro tomava a posse imaginária do veículo que passava e pontos eram marcados com as tampas de garrafas de bebidas da época. Dentre os carros que trafegavam pela Avenida General Manuel Rabelo, que tem início na Igreja Católica de Tegipió e se estende sinuosamente como uma grande sucuri até o centro comercial de Jaboatão, chamado de Velho hoje, estava a Barriga de Cavaleiro. Em muitas ocasiões, na pressa de se apossar dos veículos, alguém gritava: "É meu", e logo surgia a barriga. E logo vinha a decepção, pois havia tomado posse da Barriga de Cavaleiro, que era um velho caminhão Chevrolet, daquele que a proteção do motor abria de lado, adaptado com uma carroceria de madeira na forma de um container de hoje. Tinha uma porta lateral perto da cadeira do motorista e outra na parte de trás, sendo essa bem larga, e o acesso era por uma escada de madeira por onde se colocava as mercadorias para dentro da mesma. A Barriga de Cavaleiro fazia o transporte dos feirantes e barraqueiros e entregava as mercadorias porta a porta. Parecia um grande útero onde homens, mulheres e crianças iam sendo geradas e depois lançadas à beira do caminho para dar vida aos bairros que ela trafegava. Era um transporte tipo alternativo, diferente dos ônibus convencionais, e satisfazia os feirantes que se deslocavam entre as feiras de Cavaleiro e a do Cais de Santa Rita, no Recife. Cais esse aterrado a fim de ser construídos depósitos portuários. Na época, o bairro de São José era ligado ao Recife pela ponte giratória, uma ponte de ferro que girava no estuário do rio Capibaribe para permitir o acesso de embarcações no cais de Santa Rita. A Barriga de Cavaleiro era quem transportava os sacos de verduras e frutas, os fardos de carnes e até animais vivos, pois a autoviária, uma empresa de transporte de passageiro, composta por ônibus luxuosos tipo Merck americano, pintado na cor prata, não permitia o transporte de passageiro com embrulhos, pacotes, cestas, descalços ou mal vestidos. Nesse contexto, a Barriga de Cavaleiro foi importantíssima, pois não tinha beleza estética,
mas acolhia em seu ventre todos, pobres, ricos, brancos, pretos, letrados, analfabetos, comerciantes, feirantes, etc. Não havia discriminação neste ônibus-caminhão. Os bancos eram apenas dois, fixado ao lado da carroceria, e o espaço central se destinava às mercadorias embarcadas. Fazia uma espécie de entrega a domicílio, pois parava na porta do passageiro, principalmente dos comerciantes, para diminuir o percurso do descarregamento braçal. Não tinha trocador, cobrador. Todos pagavam diretamente ao motorista, que era o dono do veículo. O pedido de parada era solicitado diretamente ao motorista, que em muitas vezes ajudava a descarregar as mercadorias dos passageiros. O serviço desse transporte durou vários anos, atendendo a uma sociedade que, no dia a dia, lutava para abastecer a camada menos favorecida Embora rejeitada pelos meninos no momento do jogo por conta de sua feiura, esse veículo cumpriu a sua função social naquelas décadas, pois como uma barriga, era uma mãe que trazia em seu útero as necessidades para a manutenção e geração de vida e da economia da região. Só restam lembranças. O tempo enterrou a mãe dos pequenos comerciantes e barraqueiros ao longo do caminho entre a feira de Cavaleiro, assim como também enterrou o cais de Santa Rita, e sobre ele ergue-se um grande túmulo portuário. Lembranças, apenas lembranças de um tempo que não volta mais. Mas eu não poderia ter esquecido, pois usei a barriga de Cavaleiro muitas vezes, juntamente com a minha mãe, que era uma feirante. Lembranças, apenas lembranças de um tempo que não voltam mais, mas que não poderá ser esquecido ou sepultado por aqueles que fizeram a história cultural da região. Nós, e me incluo, porque fui usuário da barriga de Cavaleiro.